Doutor Maldo, agora vai entrar polêmica no rádio, porque, presta atenção, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, encaminhou ao Palácio do Planalto um projeto de lei que aumenta as penas em até 50% para os crimes de receptação de celulares, dispositivos eletrônicos, cabos e fios, entre outros itens roubados. Então, a matéria que está aqui no site Poder 360 está falando: Lewandowski propõe aumento de 50% da pena para roubo de celulares. Mas não é só isso não, né, doutor Maldo? O senhor estava falando que não é só isso tem não. Tem uma pegadinha aí. Tem uma pegadinha aí. Pegadinha do malandro. É isso que você falou, mas... tem mais coisa. Tem mais coisa. Bom, em primeiro lugar, você sabe que o Brasil é um dos campeões mundiais de gatonete, de TV pirata, de rádio pirata, todo tipo de dispositivos não regulamentados pela Anatel, que é o órgão regulamentador, é derramado no Brasil por importadores que trazem normalmente do Paraguai ou importa da China, de vários lugares, sem a regulamentação devida pela Anatel, que é o órgão que determina o que pode e o que não pode estar no Brasil em termos desses aparelhos eletrônicos. Popularmente estamos falando do gatonete. Ah, tá. Aumentar a pena do roubo de celular, eu entendo que é necessário. Porque hoje o celular faz parte da vida do cidadão. A população ativa do país não consegue mais viver sem um celular na mão, no bolso, na pochete. Tudo depende de um celular. Todo o trabalho depende de um celular. E esses, desculpe o termo, esses malditos assaltantes, esses assassinos, eles matam sem dó e sem piedade, principalmente nos grandes centros, São Paulo, por exemplo, Campinas, Ribeirão Preto. Graças a Deus é o brilhante trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas principalmente da Militar. Presidente Prudente não sofre ainda com essa questão de roubo com violência de aparelho celular ou roubo de grandes proporções. Se a polícia aqui não brinca, Furto não. é uma coisa, roubo é outra coisa. O furto pode ser mediante grave ameaça ou ferir a vítima para roubar. Se tentar contra a vida dela é latrocínio, tentado ou consumado. Se matar para roubar. Mas normalmente 99% desses crimes a polícia militar consegue abordar. E a Polícia Civil de Prudente bate o recorde de apurar quem são os criminosos que praticam os crimes em Presidente Prudente. Isso não é a mesma coisa em São Paulo e nos grandes centros. A polícia aqui é diferenciada. É diferenciada. Então, o que o ministro propõe é criminalizar com uma pena maior. Ele está colocando a isca. Como se fosse o roubo de celular, mas aí para agradar as grandes operadoras que vendem as retransmissões de canais de TV, como a Sky, Claro TV, Vivo, enfim, todos os que retransmitem por essas operadoras, ele está querendo também criminalizar. Quem compra, quem usa, quem distribui, quem armazena, etc, etc. A Gatonet. A Gatonet, entre outros. É a mesma coisa daquele imposto da blusinha. Ele está falando que é aumentar a pena de 3 para 6 anos de quem furta celular, que eu concordo, Eu acho que deveria ser 5 anos, porque se for preso, começa a ficar um tempo na cadeia. Fica lá só uns 6 meses, mas fica preso.
É bom conhecer uma cadeia, porque aí ele vai O cara pensar muda. duas vezes. Eu tenho um amigo aqui que mudou completamente. Foi a melhor escola da vida que ele teve. Não quer voltar de jeito Fica nenhum. lá uns 3 meses, 4 meses pra você ver um inferno na Terra. Ele tá bonzinho, ficou isso. bonzinho, não quer bater mais ninguém. Isso. Ele então, voltando, eu entendo que é importante a iniciativa do governo e é importante porque vai para o parlamento. Quem sabe o nosso parlamento, vendo que é um projeto de grande magnitude, eu vou te explicar para o povo entender facinho. Eu tento explicar aqui para os ouvintes que eu não falo como advogado, o dicionário jurídico. Eu poderia usar palavras maravilhosas aqui. Eu uso termos que a população possa entender. Eu prefiro que o senhor fale assim. Então, veja bem. Você lembra do sequestro relâmpago? Lembro. Teve uma época que não existia em São Paulo, nas capitais, tudo era sequestro relâmpago, e não tinha a figura do sequestro relâmpago no Código Penal. Os juízes, os promotores, os delegados faziam de tudo para tentar enquadrar o sequestro relâmpago no crime de roubo, de furto, etc. Só depois, muito tempo depois, quando começaram a fazer sequestro relâmpago de milionários em São Paulo e nas capitais do Brasil, é que o Congresso aprovou a lei que criminalizava especificamente o sequestro relâmpago. E você pode ver que o sequestro relâmpago caiu sensivelmente, porque agora também nem precisa mais pegar as pessoas, os criminosos usam o celular, eles ficam 24 horas por dia de dentro das cadeias, na vagabundagem das suas casas, para ficar dando golpe no cidadão. Então, ele dá o golpe na internet, que é muito melhor ele arriscar lá de ser pego num latrocínio, se matar a vítima, etc, etc. Mas eu acho que é importante aumentar a pena, mas o problema da criminalidade no Brasil, ela tinha que ser estudada em nível nacional. E uma coisa tem que ser dita, o governo está tentando fazer isso, através de um projeto da PEC da Segurança Pública. Só que os governadores, com medo de perder o controle da polícia militar, que quem determina o controle é o governador do estado, muitos governadores, principalmente do Sudeste, que é mais da direita, estão praticamente impedindo a discussão da PEC da Segurança Pública. E eu acredito que mesmo sendo um governo de esquerda, mesmo sendo um governo do PT, a questão de segurança pública deveria ser debatida pelo Congresso Nacional, pelos governadores, deputados, senadores, de uma maneira coletiva, porque a população normal, nós, os simples mortais, não aguentamos mais a festa dos criminosos. E aquele ditado, a polícia prende, no outro dia eles estão soltos. Por quê? Porque tem lei que permite isso, então tem que mudar as leis. Então, são temas bastante complicados. Pesados. Por exemplo, se você me perguntar, mas doutor, e essa moçada que vive roubando? Eu entendo que criança tem que ficar na escola. Abaixo de 16 anos, na minha opinião, tinha que reduzir a maioridade penal. Muita gente não vai concordar, mas eu sou favorável. Quer dizer, um indivíduo com 16 anos hoje, ele sabe muito mais do que uma pessoa com 70 anos. Porque hoje o mundo está tudo na internet, ele é mais escolado do que quem é formado numa faculdade. Mas a prioridade é colocar a criança na escola. Agora, aqueles que não aceitar esse caminho, tem que ter uma reprimenda. Por exemplo, você acha correto um menor para furtar um celular? Porque os menores são usados pelos maiores nas quadrilhas. Ele vai lá e manda furtar um celular. Dá uma zebra lá, ele dá um tiro na pessoa, é latrocínio. Se fosse um ladrão de maior, ia pegar 30 anos de cadeia, que só ia cumprir uns 3, 4 anos. Agora é menor, ele fica só 3 anos na cadeia. FEBEM, não pode falar que é cadeia. É um centro de recuperação de menor infrator. Para mim é um criminoso juvenil, né? Um bandido com menor de idade. Mas, infelizmente, tem a legislação aí e a gente tem que respeitar as leis. Mas endurecer sempre contra a bandidagem, não contra o povo honesto e trabalhador. Muito bem. Doutor Mauro, nós voltamos já para uma última notícia aqui, comentando também conosco uma notícia muito importante, que é reajuste de salários dos servidores federais.